amiga. Aham. Que bom que você veio, viu? Então, seja bem-vinda. Somente? Ok. Pessoal, nós estamos reorganizando a nossa lista de presença. Então, essa lista é que estava percorrendo aqui no semestre anterior. Então, se o seu nome estiver aqui, por favor, faça um xizinho ao lado esquerdo, no comecinho aqui, né? Da folha, só para a gente saber quem prossegue no estudo, tá? E aqueles que o nome não estiver, no final, coloca o nome e o celular, por gentileza, para a gente adicionar no grupo e mandar as informações. Tá bom, gente? Só um xizinho, então não vai ter uma lista oficial hoje, tá? Nós vamos preparar com base no novo ciclo, né, de estudantes para esse semestre. Minha amiga, fica à vontade, viu? Pode vir para cá. Pessoal, antes da gente começar, vamos fazer aqui a leitura do Vida Feliz. E eu queria um voluntário, voluntária para hoje. Quem que pode vir, que assim sentiu de vir o coração? Falou, não, quero fazer a leitura hoje. E a esposa que olha para o marido que olha para a esposa. Hã? Então nós vamos na sequência, tá bom? Nós vamos na sequência. Como ela se levantou, para a próxima, tá bom? A gente já vai sabendo. Vamos lá. As dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução. Resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que se chegue à apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Muito bem. Gotas de Renovação Interior. Então aqui é a psicografia de Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles, livro Vida Feliz. É o livrinho que a gente adota, mensagens curtas, mas profundas para a gente refletir. Turma, falamos aqui sobre prece na leitura, né? Então, estudo do Evangelho, a gente vai falar bastante sobre esse recurso que nós temos, né? Pela graça do alto, que tanto nos ajuda e que nem sempre utilizamos de uma forma como poderíamos, mas a gente, né, vai falar mais sobre isso, mas já fica o convite, né? Sempre a gente atentar que quando abrimos o Evangelho, abrimos um livro de estudo, a espiritualidade direciona para a gente refletir sobre aquela lição, né? Vem para o coletivo, para todos nós. Pessoal, então nós vamos iniciando, fora as duas amigas, mais alguém iniciando hoje o estudo? Não, né? Tá. Então a lista de presença está passando. Se o seu nome estiver na lista, só faça um xizinho, por favor. Iniciando hoje? Vai falar comigo? Então pode falar agora. Fala o seu nome. Não é? Pois não, pode falar. Muito bem, está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, fazendo o curso certo. E ficamos muito felizes. Uhum. Certo. Tá. Bom, nesse exato momento você está no lugar certo, pode ter certeza. Então, depois do encontro, a gente vê as particularidades aí do teu estudo anterior e a gente conversa, te passo as possibilidades, tá bom? Mas, de qualquer forma, fala o seu nome pra gente. Célia. Tudo bem. E você frequenta a casa? Legal. Tudo bem, Célia. Então, seja bem-vinda. De qualquer forma, coloca o teu nome na lista, por gentileza, o WhatsApp também, tá? Somente. Muito bem. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a estrutura dos estudos, tá? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o objetivo do nosso
estudo doutrinário. Quando a gente fala estudo doutrinário, nós estamos falando só desse semestre. O objetivo da doutrina espírita, o que nós estamos pretendendo. Então, a cada primeiro encontro, a gente sempre procura entender o objetivo, né? Então, nós deixamos os nossos lares, às vezes, com algumas coisas por fazer, com um propósito maior para alguma coisa que venha edificar a nossa alma, mas a gente tem que estar bem certo, né, do que estamos nos propondo a realizar. Estamos certos do objetivo que estamos engajados em trilhar. Né? Então, a cada primeiro encontro, a gente faz um breve resumo daquilo que nós estamos procurando fazer num estudo como esse, para que ele seja o mais proveitoso possível. Então, às vezes, nós estudamos 1 ano, 2, 3 anos, com profundidade. É algo que poderia nos trazer, dentro dessa perspectiva de consciência do que estamos nos propondo, um aproveitamento muito maior do que se estivéssemos num curso de 8, 10 anos, sem esse feeling do que nós estamos nos propondo nesse momento. Tá bom? Então, cada primeiro encontro a gente faz esse alinhamento e aí a gente segue com conhecimento, com os ensinos, com os estudos que a doutrina vem nos trazer, tá bom? Eu queria primeiro só passar rapidamente como é que nós estamos formatados em termos de cursos aqui na casa, nesse momento, né? Por quê? Porque a casa está ampliando, vocês sabem, quem não sabe, estamos construindo uma área que vai ser conjugada com esta aqui e que vai priorizar a parte dos estudos, né? Tanto os cursos doutrinários quanto evangelização infantil, juvenil. Então, a tendência é que nós tenhamos uma reestruturação nesse sentido. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando dentro dessa órbita aqui, e que tem sido bastante efetivo, né, para os estudantes que vêm, que têm participado, muitos também estudantes se tornando tarefeiros e tarefeiros diferenciados, né? Quando a gente tem um estudo que traz uma base para nós do Evangelho e da nossa conscientização quanto à necessidade da nossa renovação interior e também do nosso papel nesta obra da criação, os tarefeiros se tornam mais conscientes e aproveitam muito mais o serviço, né, numa casa, seja uma casa espírita ou em qualquer âmbito de doação, né? Porque é isso que a gente compreende como caridade, né? O bem que nós fazemos aonde quer que estejamos, ok? Mas o conhecimento nos ajuda a melhor servir, nos ajuda a melhor viver, nos ajuda a melhor nos relacionarmos e assim por diante. Então, nós temos um período dentro do estudo fundamental da doutrina espírita de 3 anos. Então, quem porventura estiver começando agora os estudos, nós temos um ciclo de 6 semestres que compreendem basicamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus e o estudo do Livro dos Espíritos. Então, é 1 ano e meio de Evangelho, 1 ano e meio de doutrina, tá? Então, com esses livros base. São os principais núcleos de conhecimento que a doutrina nos oferece, né? Então, nós entendemos o aspecto filosófico da doutrina espírita, presente no Livro dos Espíritos, para que nós possamos compreender melhor o Evangelho, não só os ensinamentos de Jesus, mas a importância da aplicação vivencial nas nossas vidas. Então, nós unimos esses 2 livros como sendo o cerne, a estrutura principal dentro da doutrina espírita para nós na Seara. Posteriormente a esse ciclo, aí temos aí um leque de possibilidades dentro dos estudos mais aprofundados, que envolvem outros temas de maior complexidade, como o estudo da série André Luiz, estudo da teoria da mediunidade, assim por diante. Então, nós precisamos desse alicerce para que a gente possa compreender
né, um encontro em que já estamos falando de pontos de vista um pouco mais aprofundados, ok? Então esse estudo chama-se estudo fundamental porque ele é imprescindível. E fundamental não tem o sentido aqui do estudo, né, das crianças, que é um estudo básico. Na verdade, é um estudo fundamental no sentido de ser imprescindível para que a gente entenda a doutrina espírita. Sem isso, a gente não vai nem conseguir discernir uma obra que a gente venha a ler. Então a gente sabe que há uma enxurrada de obras espíritas, muitas pessoas falando também sobre espiritismo, mas que não, muitas vezes, se trata de espiritismo. Se trata de alguma outra coisa, mas não de doutrina. E como que a gente vai ter esse crivo para discernir uma coisa da outra, né? Como que a gente vai estabelecer esse conhecimento que faça com que aprovemos ou então que absorvamos algum conhecimento e refutamos outro? É justamente a base que nós estamos propondo dentro do estudo fundamental, ok? Então, como eu disse, o estudo da doutrina, livro base e livro dos espíritos, que está aí dentro do estudo fundamental da doutrina, e o estudo do Evangelho de Jesus, que compreende o próprio Evangelho, né? O Novo Testamento, é claro, né? Com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Então, nós temos livros da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que nos ajudam, né, nesse aprofundamento dentro do Evangelho, tá? Depois eu vou indicar isso aqui para vocês, mas eu vou mandar em PDF esse livro também, tá? É um livro da FEB chamado Cristianismo e Espiritismo. E esse livro vai fazer uma ponte com o tema do semestre, que é o cristianismo nascente. Então a gente começa falando sobre os prolegômenos, sobre aquilo que aconteceu no início, né, da vinda de Jesus e até mesmo antes, que nós vamos começar o próximo encontro falando da formação do planeta Terra, de Jesus eleito, né, pelo Criador como o governador espiritual do nosso orbe. Então, como tudo isso começou, e depois a gente vai seguindo para a vida de Jesus, a questão relativa aos discípulos, as particularidades humanas de cada um deles. Então, com o objetivo de, ao estudar este evangelho, nós estarmos nos colocando também como estes discípulos de Jesus, porque se a gente observar a vida de cada um deles, a gente observa muita humanidade em cada um. E esta humanidade não foi por acaso. Jesus não elege os seus seguidores mais diretos por acaso. É justamente para que a humanidade pudesse neles refletir de alguma forma, se afinizar, né? Porque a gente observa muito desse caráter humano sendo ali trazido, né, ao longo desta convivência com Jesus nesses 3 anos, né, e antes disso e posteriormente a isso. Então a gente vai se espelhar bastante nesses discípulos, vamos falar sobre eles, e aí nós vamos falando um pouquinho mais sobre essa parte que não está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos têm o Evangelho? Eu acredito que sim. Se não, este é um livro que nós vamos, a partir do ano que vem, nos apoiar mais. Mas é um livro que eu sugiro que todos tenham, desde já, né? Para quem está chegando agora e, de repente, não tem ainda algum conhecimento da doutrina, a importância desse livro para que nós possamos, a cada dia, beber um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, dentro desta fonte aqui tão rica e que de fato nos dessedenta, né? Que aplaca aquela nossa sede, calma o coração e nos dá um grande norte para a nossa vida. Este livro eu considero como um divisor de águas na minha vida, na minha própria vida. Então, assim como Jesus dividiu a humanidade em antes de Cristo, depois de Cristo, né? Eu considero o Evangelho de Jesus como um divisor da minha própria vida.
Então esse livro tem uma importância muito grande e às vezes a gente não dá a importância que devemos. A gente não olha com aquele presente, como sendo aquele presente divino chegando até nós. Mas vamos falar melhor sobre isso mais adiante, até porque vamos comentar sobre estas 3 revelações da lei divina, né? E a doutrina espírita oferecendo, né, esta rememoração para o nosso espírito do Evangelho do Cristo. Então é muito bonito, né, tudo isso que a gente vem aprendendo dentro da doutrina espírita, na medida em que nós conseguimos nos remontar à fonte. Remontar à fonte. Por que cristianismo nascente? Por que cristianismo primitivo? Por que isso é importante? Para a gente observar a árvore que Jesus semeou, que foi plantada, mas que também ao longo do tempo ela foi mutilada um pouquinho, adulterada um pouquinho, interpretada diferente um pouquinho. Então nós precisamos nos remontar a esta essência e resgatar o real sentido da religião, não é? E a importância dela num sentido também bastante equilibrado, né? Como uma verdade, como um caminho importante para nós. Então, estudo fundamental está aí e o estudo avançado, o aprofundado. Tá piscando. Tá. Melhor. Como tá piscando a luzinha, vai acabar já já. Então, as outras obras de Kardec, então temos 5 obras básicas. Quais são elas mesmo? Para quem estava com sono, a oportunidade. Falamos do Evangelho. A primeira delas, qual foi o primeiro livro dos Espíritos? 1857, foi isso? Depois o Evangelho? Livro dos Médiuns. Quando foi mesmo? 1861. Depois o Livro dos Médiuns. Aí sim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. O Evangelho, 1864. Depois, Céu e Inferno. Um ano depois, 1865. E por fim, o livro A Gênese, em 1868. Muito bem. Então, esses outros livros nós abordamos dentro do estudo aprofundado, tá bom? Outros temas também, fazemos cursos, minicursos, com temáticas doutrinárias, também de aprofundamento. E o bacana é que esse semestre nós vamos ter alguns encontros que seriam encontros do estudo aprofundado da doutrina, mas que nós vamos abrir para esta turma também. Turma do Fundamental, junto com a turma do Aprofundado. Então, não sei quem teve aqui no último encontro que nós falamos sobre o perdão e a autocura. Tá, tivemos alguns amigos aqui. Foi legal? Então, nós fizemos uma aula estendida e aí nós fazemos uma aula aberta. Então, temos aí a possibilidade de estudar outros assuntos, né, mais aprofundados também dentro dessas aulas, e nesse semestre nós vamos ter algumas também, e aí a gente vai avisando. O início seria o mesmo horário do início da aula de vocês, tá? Mas se estenderia um pouquinho mais. Aí quem está com os filhinhos aí no curso, aí nós conversamos depois como fazemos. Mas são encontros que nos ajudam a trazer conhecimentos que às vezes não dá para a gente, num estudo regular,
passar com profundidade. Então, às vezes, a gente vai falar sobre perispírito, propriedades, funções, precisamos de um tempo maior, né? Vamos falar sobre a evolução do princípio inteligente, vamos ter um tempo maior para conversar sobre isso, e assim por diante. Então, o estudo aprofundado, ele tem uma duração permanente, né? A gente não para dentro dessa proposta. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, puxa, mas eu estudei tantos anos, aí eu já estudei tudo, já vi tudo. É engraçado que alguns colegas já estudaram, já leram, na verdade, né? Alguns livros de André Luiz. Nós estamos no horário das 20h15, agora no livro No Mundo Maior de André Luiz. E às vezes o colega diz assim, puxa, eu já li esse livro, mas o que a gente está estudando aqui, eu não lembro disso. Ou então isso não me pareceu tão significativo. Ou então aquele conhecimento que a gente abstraiu, né, nesses comentários e trocas foi muito mais amplo do que quando se é feita uma leitura, né? Assim, vapt-vupt, né? Que às vezes a gente pega um livro para ler. Então a doutrina espírita requer estudo, não só leitura, estudo. É um estudo meditativo. E isso não tem um tempo para acabar, né? A gente termina o estudo fundamental, muito bem, temos uma base, mas a ideia é que nesta casa, outra casa, ou no estudo autodidata, que nós não abandonemos essa possibilidade de enriquecimento do espírito. Tudo bem? Muito bem, dito isso, a gente vai novamente para o objetivo do estudo. O que estamos fazendo aqui? Né? Para que deixo o meu lar, vou até a Seara das Fraternidades, correndo, porque agora, 15 minutos mais cedo, o encontro, esse facilitador inventa a moda. Né? Mas vamos lá, estou aqui. Fazendo o quê? O que eu busco? Né? O que eu pretendo? Bom, se a gente for pensar individualmente, nós teríamos uns 2 encontros para que todo mundo pudesse falar um pouquinho sobre isso. Mas como a gente já vem, né, de uma sequência e a gente já falou sobre isso também, é importante a gente entender que podemos compreender o objetivo da doutrina espírita, o objetivo desse estudo do Evangelho, né, o cristianismo nascente, de qualquer outro em que estivermos ao longo deste ciclo, né, que foi passado, é a nossa própria evolução. O objetivo em estudar é evoluir. Não tem outro objetivo. Não é? Porque é compreendendo estas leis que a gente pode considerar como universais, estas verdades são universais, elas têm algo que é um contributo para a nossa alma enquanto espíritos imortais. Então não é um conhecimento que a gente vai se debruçar e que mais tarde a gente vai esquecer. Por exemplo, se eu perguntar para vocês sobre a aula de ciências do 7º ano do ensino fundamental 2, hoje é assim, que falava sobre... Como é que está a parte de biologia de vocês? Então, naquele momento a gente estuda, fala, nossa, né, fui bem na prova, né? Aí se hoje essa prova chegar na nossa mão, hein, a mesma que a gente foi bem, como é que será que a gente vai? Né? Não sei, né? Será que mais ou menos? O que acontece? A doutrina espírita, ela vem oferecer um conhecimento que é decodificado pela alma e incorporado, internalizado, tornando-se então, se eu entendo o objetivo da doutrina espírita e o que eu preciso fazer, né, para que esse processo aconteça, isso vai ser internalizado em mim. Então, a gente pode não saber exatamente tudo aquilo que a doutrina espírita fala sobre perdão. Eu vou falar sobre perdão, a gente tem muita coisa para falar. Mas se eu assimilei aquele conhecimento, entendi que aquilo é necessário para a minha evolução,
aquele conhecimento se transforma em compreensão. E esta compreensão pode se tornar, e deve, uma vivência. E essa vivência, ela se torna o quê? Um tesouro no coração, um tesouro no espírito, uma virtude que se desenvolve, uma luz que se acende. E a luz que se acende em forma de virtude não se apaga. Não há o que faça apagar. Então é um conhecimento que nós vamos adquirindo e que vamos transformando em nós num retrato. Né? Esses ensinamentos se tornam um retrato vivo do nosso ser, da nossa vivência, da nossa experiência enquanto espíritos. Certo? Então, esse é o nosso objetivo, entender os princípios básicos da doutrina espírita. É algo que já nos dá um passo significativo quando eu pulo etapas e já vou para obras. Eu não quero estudar isso, não, eu quero estudar. Tem alguma coisa sobre física quântica aplicada à doutrina para eu estudar? Eu tenho mais interesse por esse tipo de conhecimento. Ele é muito meritório. Inclusive, a gente já teve um encontro falando sobre isso, num estudo aprofundado. Mas não é o que a gente precisa para estabelecer uma base. Então, a gente estabelece uma base sabendo os princípios básicos. E depois desses princípios básicos, o maior de todos os ensinamentos de Jesus. E a partir daí, tudo é desdobramento. Então, se eu perguntar para vocês, eu sei que vocês sabem, porque vocês já estudaram, os 5 princípios básicos da doutrina espírita. E temos o primeiro que é... Como é? A fé em Deus, né? A fé em Deus, né? Sua crença, a fé. A fé é a certeza, é algo que é permanente, que não se modifica. Fé é fé, não é crença. A fé, eu digo, eu sei. Então, a fé em Deus. E que Deus nós estamos falando, né? Que Criador nós estamos compreendendo dentro da doutrina espírita. Isso é muito importante para a gente fazer a ponte entre nós e Ele. Estabelecer um elo, estabelecer uma ligação, estabelecer algo que nos reconecte a Ele. Como que Deus é considerado para a doutrina espírita? Qual é o principal atributo dele? São atributos. Ele é onisciente, onipresente, ele sabe, tem a ciência de tudo, está presente em tudo e em todos. Que mais? Oi? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele é imutável, assim como as suas leis. Eterno. E o principal? O principal vem por último lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, mas é o principal atributo. Qual que é? Bom e justo, né? Soberanamente bom e justo. Então a gente vai entender essa bondade como sendo o amor, né? Deus é todo amor. Tem uma passagem em que um jovem se dirige a Jesus e diz assim: bom mestre, o que devo fazer? Aí Jesus diz assim: me chamas de bom? Bom, só Deus o é, né? Bom no sentido mais amplo da expressão. Então é um amor, é todo amor. Jesus quis dizer, se referindo ao Pai, né? Que Ele é o todo amor. Então nós vamos entender nesse Deus que é todo amor, alguém entre aspas, né? Porque a pergunta 1 do Livro dos Espíritos diz assim: o que é Deus? O que é Deus? Então, resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas este amor do Pai é um amor que deve ser compreendido por nós, para que nós entendamos
E por ele ser onisciente, onipresente e todo amor e justiça, ele jamais faria absolutamente qualquer coisa, ou permitiria absolutamente qualquer coisa que viesse, de alguma maneira, a ser prejudicial ao seu filho, à sua filha. Então, algumas coisas acontecem, a gente não tem muita explicação para isso, mas a minha fé em Deus vai me levar à reflexão de que é algo que eu necessito para a minha própria evolução. É algo que eu preciso passar, é algo que eu preciso compreender, que eu preciso extrair lições, eu preciso utilizar isso como uma ferramenta de autotransformação. Mas não duvidar, não se revoltar, não duelar, né? E entender que ele é por nós. Então, o amor nos aproximará dele e a ausência do amor nos afastará dele. Por quê? Porque nós temos a centelha desse amor em nós. Então, o que nós fizermos nesse sentido, estaremos fazendo em prol da nossa própria evolução. E nos conectando cada vez mais com esta inteligência suprema que é a razão do nosso início enquanto espíritos. Porque nós tivemos um início, nós tivemos um princípio. Por isso que é melhor dizermos que somos imortais do que eternos. Né? Eterno já dá essa ideia de não ter início nem fim. Então, a compreensão perfeita de Deus é algo que ainda está num crescente. Nós estamos avançando devagarzinho para chegar um pouquinho mais próximo dessa dimensão de compreender a divindade. Mas esta fé, quando ela se torna inabalável, nos dá uma sustentação espiritual que nada vai modificar. Nada vai modificar. Então, esse é o primeiro princípio, é importantíssimo. Eu faço esta ponte no sentido de que eu sou amor em essência, eu sou amor em essência, eu vou entender a máxima de Jesus quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Inverto a frase, tenho o quê? Como a si mesmo amar o próximo. Então eu vou entender que compreender a doutrina espírita, o objetivo também é entender a minha própria natureza espiritual. E ao entender a minha natureza espiritual, o que eu vier a compreender em termos de ensinamentos vai ter sentido. Porque quando a gente não compreende e a gente ouve falar de perdão, aí a gente pode ficar um pouco em dúvida, mas eu vou perdoar porque se foi ele que fez ou ela que disse, né? Mas se eu entendo a minha natureza, eu vou compreender o ensinamento do perdão como algo que é o meu objetivo de transformação para que eu possa evoluir. Porque sem a minha natureza é amor, eu não consigo evoluir sem o perdão fazendo parte de mim. Então, a gente vai entendendo aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim, seguir os nossos conselhos no sentido daquilo que a espiritualidade explana sobre os ensinamentos de Jesus, mas sabeis por que o fazeis. Sede bons, mas sabeis por que o fazeis. Sede perdão, mas sabeis por que o fazeis. Sede caridosos, mas sabei por que o fazeis. Porque senão a gente vai ser bom, vai ser perdão, vai ser caridoso até a primeira página. Quando alguém pisar no nosso pé aí, esquece tudo isso. Né? Então aquele conhecimento a gente rasga porque não virou o quê? Uma compreensão. Aí a gente fala, nossa, mas eu acho interessante essa ideia do perdão, mas eu não consigo.
Não é verdade. Eu não quero. É diferente. Ou então eu não compreendi o porquê de me esforçar para atingir isso. Porque será que é fácil viver o evangelho? Quem já está no movimento de esforço, está achando fácil? Como é que tá? Se tiverem uma receita, me passem, por favor, né? De facilidade. Tem atalho? Leila, tem atalho para a gente vivenciar o evangelho? Extremamente escorregadio. A gente vive escorregando. Você vai para frente um pouco, escorrega. Eu ia falar extremamente escorregadio. Não é? Então é desafiador. Por que é desafiador? Porque nós estamos no movimento ainda de desenvolvimento. Então é um desafio. É um desafio. Mas pode ser superado e deve ser superado. Certo? Muito bem. Então, estamos nos amando? O objetivo do nosso estudo é começar pela base. Estamos respeitando o nosso corpo? Estamos corroborando para que essa estrutura biológica perfeita contribua para a evolução do meu espírito? Estamos favorecendo esse movimento ou não? Como é que está o campo mental? Porque vamos lembrar. Resumindo a questão relativa aos corpos, temos vários. Mas temos a alma, temos o perispírito e temos o corpo físico. Vamos entender o perispírito como carro-chefe, né? Temos outros corpos? Sim, mas vamos nos situar aí no principal corpo espiritual do espírito, que é o perispírito. A alma pensa, a alma sente, a alma vibra. A alma é esse ser amor que cada um de nós é. É esse ser inteligente criado por Deus. Em algum momento. Passamos já por várias possibilidades existenciais, mas estamos nesta configuração hoje. E a alma se desenvolveu até esse patamar. A alma pensa, sente e deseja imediatamente pela propriedade do perispírito chamada capacidade refletora. Este corpo espiritual irá refletir de forma automática e inconsciente tudo aquilo que a alma pensa, tudo aquilo que a alma sente, aquilo que a alma externa. Isso é direcionado ao corpo espiritual, trazendo algum impacto, positivo ou negativo. E, por consequência, o nosso corpo físico, que está ligado ao perispírito, átomo a átomo, molécula por molécula, irá também receber essa influenciação. Então, amar-se passa pelo cuidar do corpo? Sim, porque o corpo pode somatizar. Quem esteve aqui no encontro do perdão, nós vimos que a ausência dele, por uma questão absolutamente científica e onde fazemos essa correlação entre espírito, mente e corpo físico, a nossa natureza amor, então perdoar é amor, guardar mágoa, ressentimento, não coaduna com a nossa natureza, então o corpo físico poderá enfermar-se? Sim. É uma correlação lógica. Então o objetivo desse estudo é ser feliz, o objetivo desse estudo é evoluir. O objetivo desse estudo é compreender o Evangelho para que ele se torne um retrato vivo do meu ser. Quando nós tivermos automatizado esses ensinamentos do Evangelho, automatizado, né? Quando isso fazer parte da nossa realidade existencial, não precisaremos mais dessa realidade biológica do corpo. Já poderemos vibrar em frequências mais elevadas, frequências vibratórias mais sutis, né?
Mas isso é um caminho. E é um caminho que a gente aprende no Espiritismo que não tem receita. É que nem a fé. Capítulo 19 diz assim: a fé não pode ser prescrita. Né? Chegar assim, César é médico, né? Não é não, brincadeira. Receita aí para mim um pouquinho de fé que eu estou precisando. Dá? Não dá. Não dá. Ou então fala assim, olha, reza por mim, que eu tô precisando. Ele pode. A oração dele será em vão? Não. Vai me ajudar? Vai. Mas aquela que mais vai me favorecer, aquela que parta da minha alma, do meu humildar-me, da minha abertura de coração, é levando meu pensamento a Deus. Né? Então, passar pela porta estreita, falamos da porta estreita, segunda-feira. Passar pela porta estreita é alguma coisa que vai dar para alguém passar do meu lado? Não dá, só passa um de cada vez. E um empurrãozinho? O empurrãozinho não pode encostar para fazer assim. Então a espiritualidade trabalha com a gente assim, né? Eles vão orientando, inspirando, sugerindo. Durante o sono pegam a gente. Às vezes a gente não está nem naquela frequência, né? De poder estar com eles, mas o amor é tamanho, vem cá, né? Deixa eu conversar com você. Deixa eu te explicar algumas coisas. Né? Deixa eu te relembrar algumas outras. E assim a espiritualidade vai o que? Nos ajudar na torcida e nas inspirações. Nos livramentos, na sustentação. Mas a gente vai ter que fazer o trabalho de passar. Porque passar pela porta não é algo que a gente vai fazer andando. É vibratório. Não importa. Até o lutador de sumô se auto-evangelizar, ele vai passar, porque não vai depender disso aí. Né? Não vai depender da idade, não vai depender do quanto que estudou. Né? Às vezes pode ter estudado, estudei a vida toda, mas você estudou lendo ou estudou entendendo por que você estava estudando e colocou em prática, não é aquilo que você foi absorvendo. Então, é essa ideia, né? A gente trazer isso para a nossa responsabilidade. Às vezes a gente vai a algum local, ninguém aqui, tá, gente? É só, estamos falando da humanidade em geral. Às vezes a gente pode ir a um local e achar que está tudo bem por eu ter ido naquele local. Então, às vezes eu vou à missa, às vezes eu vou ao culto, às vezes eu vou ao templo budista, às vezes eu vou na casa espírita, estou lá. Se aqui, por exemplo, eu recebo um passe, recebo um tratamento, ou recebo algum conhecimento doutrinário e vou para casa, tranquilo e feliz, porque eu fui. Eu fui na casa de oração. Né? E a gente sabe que há vários templos cristãos e filosóficos que propõem a evolução do ser. Mas se esse ir não for um ir com o objetivo de vir para dentro, não vai ter ressonância. Então, esse passar pela porta estreita é estar em condições vibratórias tais para que nós possamos nos elevar vibratoriamente também nas diversas esferas ligadas à Terra e a outros mundos que há no universo. Mundos mais adiantados, mundos chamados felizes, ditosos, porque se a gente já pode ser relativamente feliz quando nós compreendemos um pouco sobre esta fé em Deus, sobre ser grato a Deus, sobre valorizar o nosso tempo, sobre nos propormos também nesse movimento de auto-amor, de ajudar o semelhante, de procurar viver dignamente, isso já é algo que é interno, é uma felicidade que vem, mas que ainda não vai se comparar àquela que gozaremos no momento em que esta vivência do Evangelho se tornar uma realidade factual em cada um de nós. E é por isso que nós estamos estudando. É por isso que a gente quer avançar por aí. Né? Porque a gente quer ser feliz.
E se a gente fala evolução, a gente está falando em felicidade. Não dá para falar de uma coisa dissociada à outra. Como é que será o estado de espírito dos espíritos superiores? Desses próprios benfeitores amigos que estão aqui agora, por amor, junto a nós. Como é esse estado da alma? Qual que é a sintonia deles com o Pai Criador? Como que é o olhar deles para cada um de nós? Mesmo se não nos conheça. Mas eles nos conhecem. Mas ainda que não conhecesse, como é esse olhar? Que sentimento envolve esse olhar? Né? Então a gente está falando do que? Da evolução espiritual de cada um. E nós estamos estudando também porque nós queremos sentir isso que eles sentem. Nós queremos também ter esta paz de espírito que eles têm. Nós queremos também passar por essa porta estreita, né? Que é uma elevação da nossa vibração da alma. Então é por isso que a gente vai estudar. Mas com um sentimento, um propósito que vai ao encontro da nossa responsabilidade nesse trabalho. Não há delegação. Eu posso ir a qualquer lugar, mas o meu coração também tem que ir. Aquelas palavras foram bonitas, mas eu vou dar um sentido a elas na minha própria vida ou ficarão apenas na beleza? Pois não. Não só de você, mas de qualquer um que está aqui que gostasse de falar também. Por que a gente mantém essa vibração positiva, diante de tantas notícias tristes que a gente vê por aí, e tantas pessoas maldosas? Acho que já essa pergunta da uma vez, ontem mesmo fez um golpe. Mas, o que a gente faz para não sentir vontade assim, de esganar? Bom, o fato de não esganar já é um caminho importante, porque o pior é quando se esgana mesmo, né? Então, nós estamos na Terra, né? Uhum. Então, assim, eu tenho um sentimento ruim, eu sinto uma coisa ruim nessas pessoas. Uhum. Então, eu fico pensando, não, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa boa, mas é difícil para mim. É. Não, mas não é que é difícil para você. Como é seu nome? Thelma. Não é que é difícil para você. Nós aqui na Terra estamos justamente nessa escola do desenvolvimento do ABC do amor. Do ABC do amor. Estamos num processo de alfabetização dessas virtudes. Né? Porque se já, como disse, né, tivéssemos isso internalizado, não precisaríamos estar aqui. Né? Então, é um processo natural. Mas feliz daquele que se propõe a compreender como passar pelas provas, como sair de uma maneira o mais ileso ou ilesa possível das circunstâncias e vem nos testar. Não é? O que eu posso fazer em relação às notícias? É um movimento e é difícil porque, e eu falo por mim também que eu trabalho muito com celular. E quando a gente menos vê, a gente acaba sendo meio que abduzido. A gente acaba sendo abduzido. Só que a gente está se deixando abduzir. É diferente. Então a gente tem que estabelecer horário para ver mensagem. Quem estabelece horário para ver mensagem aqui? Estabelece? Ótimo. Tem mais alguém que estabelece horário para ver mensagens? Não ver mensagem, pior que eu tô dormindo. Também. Renato, mas não Percebem? é o caso de você ver a notícia, mas não ficar vibrando. Ah, sim, bom.
Claro, claro. Mas assim, uma coisa é fato, a gente vai ver mais notícias que edificam ou mais notícias que querem audiência? Hã? Isso vale para todos os meios de comunicação. Atualizada com relação Aham. tipo de golpe que a gente pode cair, né? Por exemplo, esse que eu caí ontem era um eu não conheci. Enfim, mas se a gente não fica de olho nas notícias, a gente não que eu assista esses programas Policial. esses que a gente vê por aí, que são umas coisas ruins, não, eu não gosto disso. Mas assim, a gente tem que estar informado sobre essas coisas que acontecem, né? São tantos golpes que a gente pode cair, né? Sim. Nós precisamos o quê? Estar informados, mas adotar o discernimento de onde vamos buscar a informação, de como vamos nos inteirar dos acontecimentos, de forma também a não poluir, né, a mente com tanta coisa que não se refere exatamente a um alerta. Porque o que você está mencionando é um alerta. Olha, fique atento em relação a isso. Ok. Mas o entorno disso é muito pululado de coisas ruins. Então eu preciso buscar as fontes também que possam me informar sem que eu me polua. E outra, eu brinquei, né, com essa questão da mensagem, porque é muito difícil a gente estabelecer um horário, mas seria o mais adequado, né, a não ser que seja algo importante. Eu estou chegando na Seara, olha, vou atrasar um pouquinho. 6:55. Alguém pode abrir para mim? Legal, acho que é uma mensagem que vai ajudar. Mas tem muita coisa que chega e muita coisa que vai, que a gente vai se perguntar, é necessário? E tudo isso é o quê? É conexão. Vibratoriamente falando, nós estamos nos conectando a todo tempo. Então precisamos estar bem para isso. Né? Então, adotar esse discernimento, adotar estas regras interiores de como não nos deixarmos levar, porque senão a gente vai de roldão. Adotar o hábito da prece para que a gente possa nutrir a alma de vibrações mais elevadas que nos ajudem a discernir melhor, a não estarmos sem uma cúpula vibratória que nos afinizaria tanto a notícias, situações e pessoas que estejam, às vezes, na vibração que a gente está. Então, se eu não estou numa vibração muito boa, eu preciso elevar esta vibração. Porque se de repente eu não estou bem, o Denis não está bem, a gente está vibratoriamente em compatibilidade. E eu preciso estar bem e ele também precisa estar bem. Mas se eu não estou fazendo a escolha de estar bem, ele está certo ele. Para ele não sintonizar com quem não está. Então, o trabalho não é, isso é importante a gente frisar, relativo aos outros. E às informações, e às circunstâncias, e às notícias. A questão é em relação a cada um de nós. Então, eu tenho que estar bem. Será que Francisco de Assis, quem sabe um pouquinho da história dele, Francisco de Assis, a gente vai falar sobre ele, foi João Evangelista, discípulo muito próximo de Jesus, que permaneceu com ele até o final, e depois com Maria de Nazaré, a pedido do Mestre. Então, ele reencarnando como Francisco de Assis, qual era a comunhão dele com Deus? A comunhão dele com Deus era absoluta, era plena. E ele fazia essa conexão com a natureza. Ele olhava para a obra de Deus e ele se alimentava. Ele se alimentava e ele alimentava com o amor também que ele desenvolveu. Então, nós precisamos o quê? Filtrar para onde a gente vai olhar, filtrar o que eu quero me alimentar e me desconectar daquilo que não me faz bem. Fazendo isso,
é um monte de lixo psíquico que a gente já vai descartar daí. Então a gente jamais poderá responsabilizar os meios de comunicação, a maldade que ainda tem, porque a maldade não é de hoje. Há 1.300 anos antes de Cristo, Moisés já veio para falar o beabá à humanidade. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Né? Só que a gente está entrando numa nova era de renovação do planeta, em que essas tendências para o mal não terão espaço mais aqui nesse orbe. A gente vai falar sobre isso também. Então, o objetivo também, aproveitando o gancho da amiga, é autoamor. Então, eu vou selecionar o que é bom para mim e vou desconsiderar o que não é bom para mim. Começa por aí, né? Fala, amiga. Foi exatamente sobre isso, sobre a cólera. Né? E a palestrante falou que a gente é normal a gente se desviar. Você só não pode deixar que isso influencie a sua vida depois. Tem que saber lidar, né, com a raiva. Isso. Inclusive, o Edson falou que teve um furto aí de material, né? Então, o mal está em toda parte. Então, o problema não está no mal, está em nós sintonizarmos com ele. Né? Tem um ditado que fala assim, olha, quem rouba é que é o ladrão. Então, o problema é do outro. É um endividamento do outro perante a própria consciência e esse discernimento é importante. E para a gente fechar, vamos só falar da lei de amor, um tópico aqui do Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No ponto de partida do homem, do ser humano, no início da vida hominal, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido ao longo das suas reencarnações, tem sensações. Mais instruído e purificado a partir do amadurecimento espiritual, psicológico do ser, tem sentimentos. E o amor será o que? O requinte do sentimento. O ponto mais alto, né, dessa escada de desenvolvimento espiritual do ser humano. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, Francisco de Assis e tantos outros, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Substitui a personalidade pela fraternidade que vai sendo o ânimos, né, daquele que passa a amar. Né? E extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Então, objetivo, né, nos capacitarmos para desenvolvermos cada vez mais esta virtude que o Pai colocou em nossos corações no ato da criação. É um trabalho que é homeopático. É um pouquinho, mas que em algum momento será consolidado. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. O espírito amadurecido, o espírito que compreende o objetivo do evangelho em nossas vidas, para que esse espírito resgate o homem da matéria densa como essa, referente a um mundo menos adiantado como a Terra. Aquele, pois,
Não. Perdi. Assim, disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção do alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Objetivo do nosso estudo, portanto, do estudo do Evangelho, do estudo doutrinário, fazer com que a nossa natureza espiritual se sobreponha à nossa natureza instintiva animal. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que já passamos daquela época do início das nossas reencarnações, daquele tempo em que a nossa natureza animal sobressaía de uma maneira muito mais abundante do que a natureza espiritual. Mas hoje, mais amadurecidos espiritualmente, temos esse dever, né, de fazer com que possamos inverter esse jogo, né? Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela buscarei os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. É um tópico muito bonito aqui do Evangelho, que vale a pena a gente ler capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem ao encontro do quê? Do que nós estamos nos propondo. Conhecer o Evangelho é entender os vários desdobramentos da lei de amor. Então, há várias maneiras de visualizarmos a caridade, né? E a caridade é o que? O amor em ação. E é isso que Jesus, na sua vivência, vai experienciando, vai conversando, vai ensinando, vai exemplificando. E deixa um legado para a humanidade para que a gente possa o quê? Seguir esses passos. Não de uma maneira religiosa, no sentido a nos encarcerar, mas ao contrário, religiosa no sentido de nos conectar a Deus e nos libertar. Né? Libertar desse jugo instintivo que ainda nós temos, quando deixamos de perdoar, quando somos irascíveis, quando agimos em desconformidade com o amor. E esse é o nosso trabalho diário. Então, recebemos um presente, recebemos um legado, e que faremos com este presente? Então, o Evangelho vem como uma flor. Coloca a musiquinha para a gente. O Evangelho vem como uma flor para cada um. A gente pode pegar essa flor e fazer o quê? Olhar, nossa, que linda, né? Olha, que bela flor. Aí a gente sai apressado para casa, é bonita naquela hora, mas a gente já está imerso, né, no vucu-vucu do dia a dia, das preocupações que vamos fazer amanhã, já colocamos ela do lado ali do carro, né? E deixa ela aí, e já nos absorvemos e esquecemos da flor. E a gente foi, a flor ficou no carro, dia seguinte estava murcha. Mas ao invés disso, a gente pode pegar essa flor, olhar para ela e falar: obrigado, Senhor, por esse presente. Leva para casa, escolhe uma jarra, não precisa ser sofisticada, uma simples, está de bom tamanho, colocamos lá e num local que a gente possa olhar para ela diariamente. Isso é receber o presente e guardar no coração. E é o que Jesus está fazendo conosco há um bom tempo, né? E esse é o momento que nós estamos mais prontos e preparados para trazer esse presente para o coração. Então, sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho de Jesus e semana que vem continuamos.